Aí primeiro veio os barzinho com teclado. Tu andava com ele nos barzinhos, era? Andava com ele nos barzinhos, eu era metalúrgico ali na UPT Metalúrgico, no Largo do Socorro. E ali nós andava com o Frank naqueles barzinhos da Zona Sul, tentando mostrar o trabalho, tentando dar uma canja, né? Asa Branca Santa Mara, nós não passava nem na porta, né? Não deixava o Frank nem entrar. Não, com aquele tecladinho. E amarra a pilha 510 emprestado, que era do finado Magrão dos Teclados. E aí você vê, um menino que sonhava em ser compositor, que tinha uns cadernos com um monte de poesia, e aí da noite pro dia, trabalhando na Avenida Paulista de Servente, com os dois irmãos, não dava conta de fazer massa, nem de botar tijolo, e eu querendo correr para rasgar o saco de cimento para escrever poesia. E ele, para com isso, rapaz, massa, lama, servente, malandro. E naquela correria, eu com 19 anos, falando para ele que eu queria ser, era compositor, e ele compositor, rapaz, para com isso, entendeu? E aí foi o primeiro estágio da vida do Pedro Borges em São Paulo, trabalhando de servente na Avenida Paulista para meus dois irmãos, o José Fátima, que me trouxe, e o Bigode, Benedito Borges. Legal. Quando você faz a tua primeira composição e quem grava a tua primeira composição, você lembra? Meu astro, a história é pesada. A história tem Deus no meio. Sem Deus não existiria Pedro Borges em lugar nenhum do país, porque eu passo a escrever nos papel do saco de cimento em 79 e à noite eu passava para os cadernos em casa. Então fiz esse projeto de 79 a 90, 11 anos colocando nos cadernos. Até aí ninguém tinha visto uma música minha, ninguém gravava, porque não tinha acesso a nenhum artista e nem naquela época nem sabia como fazer isso, né? Então foi 1990 quando aconteceu o grande milagre da minha vida, né? Saí lá de Itainópolis, minha cidade, Francineto Luz Aguiar, que se tornaria depois Frank Aguiar. Então ele me procura em São Paulo, né? Porque minha mãe chamava... Tá, mas você já conhecia o Frank lá? Conhecia, sim. Nós era a mesma cidadezinha, né? Amigo de infância mesmo. E aí, quando ele chega em São Paulo, em 90, ele vai morar com os parentes dele no Jacira, né? Capela, Jacira. Toda a região que tiver por ali, né? Sabe dessa história. Nessa época o Frank não tinha fama nenhuma? Não, o Frank tinha acabado de chegar, tinha acabado de pisar os pés lembra o ano? Lembra o ano? 1990. E aí ele chegou, um dia de domingo, dia de feira, com o Frank no meu portão. Ele falou, Pedro, olha quem tá aqui, Francineto Dardô. Aí eu falei, rapaz, quanto tempo, Francineto? Porque até aí era Francineto e até aí era Pedro de Chaguinha, né? Ele falou, rapaz, eu quero ver os teus cadernos, nós temos muito em comum. Eu vou pegar os teus cadernos e transformar tudo em música. Aí você vê que é uma coisa de Deus, né? E aí nós começamos a ralar, andar em toda a Zona Sul, de boteco em boteco, né? Naquela tentativa de mostrar o trabalho dele, né? Como cantor. E aí foi quando ele gravou o primeiro LP, em 1990, e nós lançamos ali na Cantina da Gorda. Primeiro ele não grava aquele esquema de teclado com a Sonzum lá. Não. Primeiro foi o... Já foi ali para 95, aí primeiro veio os barzinho com teclado. Tu andava com ele nos barzinhos, era? Andava com ele nos barzinhos, eu era metalúrgico ali na UPT Metalúrgico, no Largo do Socorro. E ali nós andava com o Frank naqueles barzinhos da Zona Sul, tentando mostrar o trabalho, tentando dar uma canja, né? Asa Branca Santa Mara, nós não passava nem na porta, né? Não deixava o Frank nem entrar. Não, com aquele tecladinho. E amarra a pilha 510 emprestado, que era do finado Magrão dos Teclados. Então o começo do forró, na nossa mente e na nossa história verídica, ela parte daí, né? Quando o Frank chega para São Paulo, e nós saímos, né? Na madrugada, tentando dar uma canja, tentando mostrar uma música. Como é que era o estilo do Frank? O estilo de musical dele? Era gravado com banda ou era com teclado? Era gravado completo, né? Com banda completa, em estúdios mesmo, normal, LP completo. Sim. E nós fazia todos os estilos, né? Botava 3 músicas de cada estilo para ver qual que o povo ia gostar. Se era forró, se era samba, se era aquilo outro. E a gente fazia essa tentativa no começo com a carreira do Frank, entendeu? Quando é que o Frank... De fato, como é que surge Frank Aguiar? O que aconteceu é que quando o Mano Velho e Mano Novo, quando eles ficaram sabendo, chegaram nos ouvidos dele, que o Frank já estava dando trabalho, estava estourando já, né? E aí sim, eles resolvem levar o Frank para Sonzum para lançar, né? Pelo Manuel Gurgel. Tá, aí quando quem te gravou primeiro aqui, que você lembra, de nome assim? Existe um anjo na minha vida que não existiria Pedro Borges sem Frank. Frank me gravou desde o primeiro LP. Ele chega em São Paulo e pega meus cadernos, começa a mexer e fala que vai transformar tudo aquelas poesias em música.
E aí ele pega cada poesia minha e vai olhando. Cara, isso aqui é um hino, isso aqui, pelo amor de Deus, tal. E ele vai mudando e ele vai gravando cada disco dele. Então ele grava volume 1, 2, 3, 4, nos LPzinho. E quando ele vai pra Som Zoom, vem a grande cacetada, né? Ele fala, Pedro, tô indo pra Som Zoom, vou gravar tua música Churrasco de Bofe, né? Que essa Churrasco de Bofe já estava gravada há muito tempo com muitos tecladistas, inclusive o Magrão, né? Foi o primeiro a colocar voz nessa música, numa fitinha cassete. Foi gravada até no estúdio do Frank mesmo, né? Lá no São Bernardo, no Jardim Lavínia, o Frank gravou uma fitinha do Magrão. E aí Frank leva Churrasco de Bofe pra Som Zoom e grava lá. Aí quando ele grava Churrasco de Bofe na Som Zoom, já no volume 3, aí o estouro foi total, né? Qualquer casa que você andava em São Paulo, tinha sempre um tecladista cantando Churrasco de Bofe. Fala, minha gente, beleza? Olha, foi só um corte, aqui o episódio completo aqui no canal. E lembrando para você que toda terça-feira, sempre a partir das 19 horas, tem um episódio diferente. Tem sempre um artista diferente, sempre uma celebridade, sempre uma atração diferente aqui no nosso canal, contando histórias, falando sobre música, falando sobre o mercado musical e outras coisinhas mais. Portanto, se inscreve, deixa o teu like que é de muita importância e ajuda a comunidade a crescer. Um abraço e a gente se vê por aí, se Deus quiser. Fique em paz.